tem informação que, para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais um ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. São Paulo vê o Luciano como um cara extremamente importante, mas o São Paulo hoje, final da temporada, faltando um ano para acabar o contrato dele, o São Paulo não vai chamar o Luciano para sentar no final do ano, conversar. O Fernando Diniz gostaria de ter um jogador, contar com um jogador com essas características e que ele conhece muito bem para o Vasco 2026. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos mudar de assunto agora e para falar aí sobre o time da Premier League interessado aí em mais um cria de Cotia, né? Quando a gente fala sobre time interessado em cria de Cotia, já dá até um medo, né? Porque a gente sabe já o que aconteceu esse ano em relação aí a jogadores da base do São Paulo, né? Foi um dos assuntos mais, como eu posso falar, que mais estava em alta esse ano no São Paulo, porque o time foi campeão da Copinha, né? Vendeu um monte de jogador aí barato. E além de ter vendido jogadores aí, muitos jogadores aí por dia de pinga, ainda tem a questão da base do FIP, né? Que quer vender 30%. Então, base certamente foi e vai ser um dos assuntos mais comentados na temporada inteira aí do São Paulo. Tá aí, ó, Alexander Vieira. O zagueiro Igão jogou contra o Brasiliense pela Copa Atlântico Sub-19 como capitão. Por que, Gabriel? Porque ele jogou no Sub-19 e não no Sub-20. Ele cumpriu suspensão no jogo do Paulistão, né, que teve, se não me engano, contra a Ferroviária, né, que o São Paulo se classificou e foi para a semifinal. Ele estava suspenso. Como ele estava suspenso, São Paulo foi lá e botou ele para jogar a Copa Atlântico, que é do Sub-19, para ele ganhar aí, né, cara, rodagem. E ele foi capitão nesse jogo. A competição tem diversos olheiros de clubes europeus e o Igão vem chamando a atenção. Recentemente, o Brighton, tá, que é da Premier League, se interessou pelo garoto. O seu vínculo atualmente com o São Paulo tem duração somente até o meio do ano que vem, tá? Então, tá aí o Igão chamando a atenção, tá? O Brighton demonstrou interesse aí no jogador, segundo Alexander Vieira, e o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Então já tem que renovar lá, né? Porque um jogador jovem, né, chamando a atenção, já tem times aí já fazendo sondagem, né, cara, demonstrando interesse. Então, tipo assim, já tem que renovar o contrato dele logo para não correr risco de chegar, né, no ano que vem o garoto tá um pré-contrato com o time, o São Paulo fica aí chupando dedo, né? Não pode perder ele aí não, né, cara? Ele teve uma ascensão grande porque o Zubeldia em 2024 subiu ele pro time de cima, ficou um tempão treinando com o time principal, foi pro banco em vários jogos ano passado, acabou com o Zubeldia, acho que nem botou ele pra jogar, acho que o Zubeldia botou ele pra jogar um pouquinho, só bem no finalzinho do jogo contra o Botafogo, foi a última rodada do Brasileiro do ano passado, né? Acho que nem na bola ele pegou, porque ele entrou fazendo poucos minutos pra acabar o jogo mesmo, né? Aí o Crespo chegou, né? Ele voltou para a base, foi reserva algum tempo ali no time sub-20, né? Mas parece que está voltando a chamar a atenção de clubes europeus. Agora o Brighton, né, da Premier League, demonstrou interesse no jogador. Segundo o Alexander Vieira, né, torcer para o São Paulo renovar logo o contrato dele, porque vai até o meio do ano que vem, né? Então tem que renovar para não correr risco de perder o garoto aí, né, para qualquer time, né? E o São Paulo ficar chupando dedo e perder o jogador de graça. Tem que renovar com ele logo, tá? Com quem o São Paulo já renovou e já fez o anúncio oficial foi o Pablo Maia. Tá aí, ó. O novo contrato de Pablo Maia já foi registrado no BID. Traz um pequeno aumento salarial e um ajuste nas cláusulas de rescisão. A multa contratual está em 50 milhões de euros em caso de transferência para o exterior, tá? Então a multa para o exterior é 50 milhões de euros, tá? Além também de um leve reajuste para o mercado nacional. O vínculo agora é válido até dezembro de 2029, reforçando o plano do São Paulo de valorizar o jogador no elenco, tá? Então o São Paulo já tinha renovado com ele tem pouco tempo, né? A gente comentou com vocês, só que agora, né, foi publicado aí no BID, né, ele teve um aumento salarial, que é normal, sempre quando o jogador renova, tem um aumento ali salarial, né? Teve um aumento também na multa, né, de 50 milhões de euros para o mercado do exterior. Recuperado de uma grave lesão, Pablo Maia voltou a ganhar espaço sob o comando do técnico Hernan Crespo e tem sido destaque pela regularidade nas últimas partidas. Apesar do longo contrato, o clube não descarta uma venda na janela de dezembro, olha aí, tá? Então já em dezembro pode ser então que o Pablo Maia pegue as coisas dele e mete o pé do São Paulo, tá? Na janela de dezembro/janeiro, né? Que é a mesma janela ali. Caso chegue uma proposta considerada vantajosa financeiramente. Ah, vai chegar assim, fica esperando aí, pega o cafezinho, a pipoca, senta aí, pode esperar, porque não vai chegar não, porque a gente sabe muito bem
como que os clubes europeus vêm querer buscar jogador do São Paulo, né? Oferecendo 3 milhões de euros, 4, 5, 6, que foram os valores aí que essa diretoria ridícula vendeu os garotos de Cotia esse ano, né? Então, é óbvio que os outros times vão mandar proposta nesses valores. Não vai chegar a proposta muito alta, porque o clube vende barato e os outros clubes sabem a situação que o São Paulo está de que tem que vender jogador. Então, irmão, se tu já tem um histórico de vender mal, tu precisa vender, não vai chegar uma proposta vantajosa financeiramente, né, cara? Capaz de qualquer 8, não acho que ele vai ser vendido por 5, por 6, como foi os outros, né, bilhões de euros. Mas, irmão, 8 milhões, 9 milhões que for o preço do William Gomes, não duvido nada, tá? Não acho que vai chegar a proposta maior que você não, por mais que o Palomar vale bem mais que isso, né? Porque um jogador aí, mas que tá oscilando agora, porque ele voltou de lesão, né, cara? Ele fez cirurgia ano passado e no começo desse ano, então natural ele ter um processo ali, né, cara, até ele retomar aquele futebol que ele tinha até se machucar no ano passado, né, 2024, jogou muito em 2023, né, então, tipo assim, a gente já viu já o máximo que ele pode entregar. Então, um jogador, irmão, muito valioso do São Paulo tem, mas sabendo como é a diretoria, dificilmente vai vender ele por um valor justo e que ele mereça ser vendido, né, a gente sabe muito bem como é que é aí. Enzo Dias se destaca e assume liderança de assistências no São Paulo. O lateral esquerdo Enzo Dias vive uma fase ofensiva importante pelo São Paulo. O argentino deu assistência aí no jogo contra o Fortaleza, né, pro Luciano, né, no segundo gol, e repetiu o feito do Choque Rei, né, quando ele dá assistência pro Tapia. Com os 2 passes recentemente, o Enzo chegou a 7 assistências na temporada, isolado aí como principal garçom do São Paulo em 2025. Ele superou o Luciano, que soma 6 assistências. Além também do Marcos Antônio e Oscar, que tem 5. Tá? Então o Enzo Dias agora é o jogador que tem mais assistências na temporada do São Paulo. O Luciano tem 6, né? E o Enzo agora tem 7, né? Com as 2 últimas que ele deu, tanto contra o Fortaleza quanto contra o Palmeiras, né? Então o Enzo Dias aí vivendo uma fase importante, né, cara? Bem aí, né? Simplesmente ninguém deu mais assistência no ano que o Enzo Dias se destacando bem aí na parte ofensiva aí do São Paulo, né? Enfim, ele que deve ser comprado definitivo aí em breve pelo São Paulo. Mais dá mais, ou seja, são 2 polos que se atraem, mais com mais é positivo. Então o Luciano pela personalidade forte, o Diniz pela personalidade forte, como disse bem o Hernan, uma informação importante, águas passadas, já passaram por cima daquele problema anterior, enfim, aquela rusga antiga. E muito honestamente, é claro que o Luciano tem uma identificação muito grande com o São Paulo, mas chega aquele momento em que você percebe que talvez sair, buscar novos ares, e o Rio de Janeiro e o Vasco poderiam proporcionar isso para o Luciano. E lembrando, como vocês já falaram, a fase mais goleadora, a fase mais artilheira do Luciano foi com o Fernando Diniz. Então aqui todos ganham, é o famoso all-in, win-win. Ganha o São Paulo se conseguir uma negociação, porque deixa de pagar um salário alto e talvez consiga ainda uma compensação financeira. O Vasco ganha mais um jogador de peso da confiança do Fernando Diniz e os dois voltam a trabalhar juntos. É bem possível que o cenário seja esse, mas o André Hernan e o Felipe trouxeram bem a informação. A preferência do São Paulo, eu entendo, é colocar o Luciano em outro contexto, em outro cenário e não ser um rival dele. O clube Luan fez uma ação beneficente lá, entregou presentes para as crianças lá no Morro Doce, que foi onde ele nasceu, foi criado, é o bairro que realmente o Luan ele tem tido ações solidárias desde que ele se tornou atleta profissional. Ele não esquece das suas raízes, ele tem sempre feito esse trabalho aí, tanto no Dia das Crianças, Natal e festividades, e também ele tem ações ali na comunidade. O ponto legal desta vez é que vários membros da comissão técnica do Hernan Crespo estiveram, né, nas ações durante o dia. Mostra a proximidade que o volante tem com a atual comissão técnica, né? Até o Nepote estava lá, então eles fizeram parte ali das ações durante o dia. Teve jogos de futebol num campo que tem lá no Morro Doce, a entrega de presentes para as crianças, comida. Então foi um dia especial que o Luan preparou ali para as crianças no Morro Doce, e ele que sempre tem essa ação solidária com o lugar de onde ele veio. Ele sempre, na verdade, fez questão de lembrar das suas raízes e sempre tem levado aí o Morro Doce aqui pro futebol, também aí para o São Paulo Futebol Clube, e logo eu tenho certeza que ele vai levar
para o mundo. Então, o Luan que mais uma vez fez essa ação solidária e aí contou com o apoio da comissão técnica. O Luan, inclusive, que no meio do ano teve a oportunidade, né, de sair do São Paulo. Ele teve 2 oportunidades, tanto do Fortaleza quanto do Botafogo. As 2 equipes fizeram propostas bem semelhantes. Um empréstimo até o final do ano, sem opção de compra, cobrindo ali os salários. E aí a decisão estava a cargo do volante, que preferiu ficar, conversou com a comissão técnica, conversou com o Crespo, entendeu qual que era o seu papel dentro do grupo, não seria um titular absoluto, mas teria algum minuto, teria sim chances de jogar. E ele, para ele, era muito importante dele voltar a ter sequência no São Paulo, voltar a ter minutos. E ele também tem tido um papel importante dentro do vestiário do São Paulo, principalmente no quesito de jovens jogadores que sobem da base para o profissional do São Paulo. Então o Luan, que passou por uma história de vida aí muito bacana nos últimos anos, de superação, de situações mentais e tudo, de saúde mental, e aí acabou passando por tudo isso. Então o Luan, que é uma pessoa muito especial, inclusive as oportunidades que eu tive de ver o Luan ali no estádio, na Barra Funda, sempre sorridente, sempre feliz, e é o que a gente espera ver sempre ali, Luan, dessa forma. Combinado? Bora fechar o vídeo de hoje? O São Paulo, a diretoria de futebol do São Paulo profissional vai ter que definir se vai contratar um atacante visando a próxima temporada. Este atacante é o Gustavo Santana, que tem sido destaque do São Paulo no Paulista Sub-20 e que tem a oportunidade de, na Copa do Brasil Sub-20, também se destacar e, quem sabe, chamar a atenção do elenco profissional. Vou te explicar toda essa história. Gustavo Santana, ele chega no início desse ano, logo após ali a Copinha. Ele já tem 20 anos, ele tinha 19, completou 20, atuando pelo São Paulo, então ele vai aí para o seu último ano de Sub-20. Ano que vem ele vai fazer 21. E aí o Gustavo Santana, ele é do Cuiabá, ele passou pelas categorias de base também do São Bernardo, foi para o Cuiabá, está emprestado ao São Paulo até o fim dessa temporada. Agora que ele está começando a ter destaque, ele teve alguma rodagemzinha aí durante o ano, mas agora, com sequência de jogos, né, como vários atletas acabaram subindo, o Luca, o Rian Francisco, outros atletas acabaram subindo, ele começou aos poucos ali a comer espaço, a comer ali as oportunidades, foram surgindo e foi escalando e começou a ter chances. E aí agora a gente pode dizer que ele é um titular do técnico Alan Barcelos, ele está fazendo dupla de ataque ali, por exemplo, com o Paulinho. E aí ele está emprestado pelo Cuiabá, tem uma opção de compra de R$700 mil. Esse valor de compra é por 60% dos direitos do atacante. Ele, inclusive, foi o autor de um dos gols da classificação do São Paulo contra a Ferroviária. O São Paulo, que agora está na semifinal do Paulista Sub-20 e vai disputar também a Copa do Brasil. E aí, por que a decisão está com o departamento de futebol profissional e não com a base? Porque ele já não vai ter idade para o Sub-20, né? Ele pode até disputar a Copinha. O São Paulo pode comprá-lo, fala, pô, disputa aí a Copinha, depois você sobe. Mas essa decisão terá que ser do profissional, porque ele está numa situação parecida com o Negrucci e com o Hugo. Ele já completou 20 anos, vai fazer 21 no ano que vem, e aí se você for comprá-lo, automaticamente você vai precisar utilizá-lo na próxima temporada no elenco profissional. Então, por conta disso que o departamento de futebol de base não vai tomar essa decisão. É claro que vai mandar ali como é que ele foi no dia a dia, o perfil dele, vai realmente trazer também toda a sua avaliação para o departamento de futebol profissional, mas a decisão será do departamento de futebol profissional. E aí não se sabe ainda se caso o FIP passe, pode só utilizar aí esse dinheiro do FIP e tudo, para que vai ter uma graninha ali para você fazer a compra, como é que vai funcionar esse cenário. Mas essa decisão será do departamento de futebol profissional. E aí, obviamente, talvez, né, pode ter ali o técnico Hernan Crespo também tomando conta disso, eu até acho, tá? Minha visão, a minha opinião, acho que ele e Paulinho se dariam muito bem no esquema com o Crespo. Claro, a gente está falando de uma adaptação, tem a palavra com a transição. A gente está falando de uma transição correta do profissional, da base para o profissional, uma minutagem, pode aproveitar os estaduais, por exemplo, que já que você vai ter brasileiro, Copa do Brasil, tudo misturado, você pode começar a dar rodagem para esses caras do Paulista, que eles vão treinando ali, tudo é uma transição. Eu não estou pedindo para logo colocar os moleques na fogueira, porque isso não vai dar certo. Mas, por exemplo, acho que vale bem mais a pena do que você trazer alguns jogadores que são realmente contestáveis dentro
hoje do São Paulo no seu campo de ataque. Então 700 mil para um jogador de futebol que pode ser promissor, que pode ter uma rodagem, que já mostrou que é goleador, que realmente acho que, na minha visão, no sistema com 2 atacantes pode ir muito bem, eu acho que valeria a pena esse investimento, mas quero saber a sua opinião, o que você tem achado aí do Gustavo Santana no Sub-20 do São Paulo, deixe aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu hype e inscreve-se no canal. E o Luciano, ele O não vai Luciano ficar vai pro Vasco? Essa é a pergunta, ele de não... 1 milhão. Não, mas peraí, primeiro, ele não vai ficar no São Paulo? Cara, a história do Luciano, ela é uma... Ele é importante pro São Paulo, né? Ele é um cara que tem números. Ele é um cara que tem... Ele é o camisa 10 do time. A torcida gosta muito do Luciano. Deu uma arranhada na imagem do Luciano o fato dele ter ido mal e ter perdido aqueles gols contra a LDU. Lógico que o torcedor fica chateado. Mas isso não muda a história do Luciano dentro do São Paulo. E ele é um cara que em jogos grandes aparece. Não apareceu nesse. Né? Tudo bem, não, mas sim, isso aí... Sim, historicamente o Luciano é um cara que sempre entregou no São Paulo. Eu vou na linha do tempo, e aí tem a ver com a informação. Né? O Diniz, Fernando Diniz era o técnico do São Paulo. Sim. Chega o Luciano como o único reforço vindo do Grêmio numa troca tal com o Everton. Lembra do Everton, que era lateral esquerdo, pontinha, que era do Flamengo? Foi pra lá, o Luciano veio, uma troca. Foi o único reforço que o Diniz teve. Quando o Luciano chegou, na primeira temporada dele, o São Paulo falava assim, o São Paulo vende vitória, vende as derrotas assim fácil, o São Paulo não se anima, o São Paulo é um time que, beleza, perdeu, tá tudo certo. E aí eu ouvi uma frase, na época, de uma pessoa que era colada no Diniz no São Paulo. E o Diniz falava o seguinte, eu gostaria de ter 11 Lucianos no time. Por ser um cara indignado, por ser um cara que não gosta de perder, por ser um cara que entendeu muito rápido o que é a camisa do São Paulo. Não se acomoda, isso é Não verdade. se acomoda. Então, assim, de fato, o Luciano tem uma história. Tanto é que a gente viu, não é, Bruno Andrade, o quanto ele sentiu a eliminação na Libertadores. Sim, sim. Desde o primeiro jogo ele já estava ali inconformado com as chances que o São Paulo acabou perdendo. E é um cara que, tipo assim, sentiu muito o peso dessa crítica. Porque quando ele faz o gol no Fortaleza, ele não comemora. De tão pesado que ele estava. Não é que ele não comemorou porque é marra, birra. Não, o Luciano é um cara marrento. O Luciano é um jogador raiz. É um jogador que é chato, no sentido assim, ele é chato mesmo no dia a dia. É um cara que às vezes a galera acha insuportável. Mas eu não estou falando isso do lado nebuloso, do lado ruim. É um lado positivo que o Luciano tem. E as pessoas entendem o Luciano. Aquilo que o Ramon falou lá no áudio, não foi que ele falou, Ramon Abate? Sim. Reclama até de ter nascido. Reclama até de ter nascido. O Luciano é um cara chato mesmo. Só que é o perfil dele. E o Luciano... Mas eu acho que é melhor você ter um cara assim no time do que um cara que tá acomodado e não se importa com nada. Eu acho, pelo menos. Só que assim... Posso trazer uma informação de alguém próximo do Luciano que mandou mensagem agora? Por acaso essa pessoa próxima ao Luciano está acompanhando a nossa live. Me permitem, Hernan e Vicari? Agora. Fala, Bruno. Abre aspas, não vou falar a fonte evidentemente, mas abre aspas. Eu não vejo o Luciano ficando no São Paulo. Ele geralmente tem dificuldades na hora de renegociar a sua questão contratual e o São Paulo, nesse momento, não vive um grande momento financeiro. E depois eu mandei mais algumas mensagens e essa pessoa complementou. Eu acho que hoje o São Paulo não libera ninguém, a não ser que seja por um valor que compense, mas agora, no outro ano, é outra história. E aqui ele mencionou o Vasco. Não acho que o Vasco tenha esse dinheiro para poder contratar o Luciano. Diferentemente, aqui já fecha aspas, uma informação do nosso Felipe Silva. Como eu não peguei todo o programa, toda a live, não sei se vocês falaram, mas o nosso Felipe Silva, nosso parceiro, tem informação que, para além do interesse do Vasco, há o interesse do futebol da Arábia Saudita. O Luciano tem mais 1 ano de contrato, mas uma pessoa próxima ao Luciano não acredita que ele permaneça no São Paulo na próxima temporada. Essa informação é importante, né? Que o Bruno Andrade traz pra gente, então, na hora, hein? Acontecendo agora, e o Bruno Andrade recebendo essa informação. Do lado do São Paulo, a apuração é a seguinte. O São Paulo vê o Luciano como um cara extremamente importante, mas o São Paulo hoje, final da temporada, faltando 1 ano para acabar o contrato dele, o São Paulo não vai chamar o Luciano para sentar no final do ano, conversar para renovar o contrato.
Isso não vai acontecer. Por outro lado, o São Paulo entende que para o São Paulo e até para a torcida, seria melhor, para não ter tanta crítica, uma gestão que já vem recebendo muita crítica há muito tempo, seria melhor negociar o Luciano com o futebol árabe, como trouxe o Felipe. Para o São Paulo é melhor que ele vá para fora, para não reforçar rival. Para não vê-lo num outro time aqui do Brasil. Da Série A. E o Diniz, aí entra a informação do lado do Vasco, já está planejando 2026 com o Pedrinho, com toda a diretoria. E o Luciano é um nome que agrada o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gostaria de ter um jogador, contar com um jogador com essas características e que ele conhece muito bem para o Vasco 2026. Mas isso não quer dizer que há uma negociação em andamento. O que o Vasco sabe é que tem que pagar uma multa e que é o último ano de contrato e que tem essa relação muito boa Diniz e Luciano. Mas não há nesse momento nenhuma negociação em andamento Vasco, Luciano, desejo do Diniz para o ano que vem. O que há é assim, o Diniz gostaria de contar com um jogador com essa característica do Luciano. Vamos ver uma tela aí que é bem interessante, que mostra os números, então, do Vasco, aliás, do Luciano, com alguns treinadores. Eu tô lendo as mensagens aqui, ó, o Nelson falou, vocês só falam de futebol de São Paulo? Não, estamos falando do Vasco. Vasco é de São Paulo, Hernando? O Vasco fica no Rio de Janeiro, não fica? Vasco fica no Rio, exato. O Gustavo tá falando aqui dessa nova era, boa, obrigado. Diego Firmino também, ó, duas mensagens. Olha, essa daqui é interessante, hein, do Diego Firmino. Que, aliás, tem boas informações também, hein? O Veiga pode ir pro Grêmio? A gente fala sobre o Palmeiras já. Nunca ouvi falar disso. Fernando Diniz, então. O Luciano com o Fernando Diniz. 64 jogos, 32 gols. Olha aí, Bruno Andrade. Com o Rogério Ceni, 84 jogos, 26 gols. E com o Zuzu Beldia, 70 jogos, 21 gols. Ô, Bruno, então, com o Diniz... Fase artilheira. A fase artilheira foi com o Fernando Diniz. Menos jogos, mais gols. Então por isso, e tem essa questão E os dois têm um perfil muito parecido, né? Mas não teve uma treta uma vez? Não, superou. Do Fluminense, né? Isso. Superou. Tá tudo zerado. Porque eu acho que o Diniz e o Luciano levam as coisas pra esse lado, não levam? Coisa do campo e tal. O Luciano é um jogador raiz. Sei, entendi. E o Diniz é técnico raiz ou Bruno E outra, Andrade? mais com mais dá mais. O São Paulo divulgou o último boletim médico informando a situação dos atletas em tratamento. 5 jogadores estão em recuperação. Jonathan Calleri, Rian Francisco, André Silva, Luan e Rafael Tolói, cada um lidando com diferentes tipos de lesões. Rafael Tolói é o destaque do boletim apresentando avanços significativos. O zagueiro lesionado na coxa esquerda em 29 de setembro, já realiza atividades com bola e corridas intensivas. Caso mantenha o ritmo, poderá integrar a preparação física já nesta semana. André Silva, que rompeu o ligamento cruzado posterior e estirou o cruzado anterior do joelho direito, optou pelo tratamento conservador focando em fortalecimento e controle motor, evitando cirurgia. Luan se recupera de lesão no músculo adutor direito, enquanto Calleri, após cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, concluiu a fase de fisioterapia e iniciará a preparação física em breve. Rian, também operado no joelho esquerdo, segue um programa de fortalecimento com acompanhamento fisioterápico. O boletim reforça a transparência do São Paulo com a torcida e evidencia o acompanhamento próximo dos jogadores para retorno seguro às competições. E aí, torcedor, você acha que o jovem Gustavo Santana, citado neste vídeo, deveria ser promovido ao profissional? E em relação a Pablo Maia, você aprovou a sua renovação de contrato? Deixe a sua opinião nos comentários.